eu sou a Agatha Vitória e está começando mais um talk show. Hoje, o nosso programa vai despertar a imaginação e a curiosidade e o encantamento de crianças, jovens e adultos. Vamos falar sobre um tema que atravessa gerações e desperta o brilho nos olhos: a arte do ilusionismo e o mundo fascinante da mágica. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa cheio de conhecimento, diversão e muita alegria. Quando falamos de mágica, não estamos falando apenas de truques ou ilusões, mas de criatividade, disciplina, estudo, sensibilidade e a capacidade de provocar emoções. O ilusionismo é uma arte milenar que une técnica, expressão corporal, psicologia, storytelling e, claro, muita prática. Por trás de cada número mágico existe dedicação, treino constante e um profundo respeito pelo público. A mágica tem o poder de encantar, inspirar sonhos, estimular a imaginação e fortalecer a confiança, principalmente nas crianças. Ela ensina que o impossível pode ser apenas algo que ainda não compreendemos totalmente. Além disso, o ilusionismo também é uma poderosa ferramenta educativa, cultural e artística, capaz de transmitir valores com paciência, persistência e criatividade. No programa de hoje, vamos conversar sobre essa trajetória cheia de mistério, desafios e conquistas, e entender como funciona o universo da mágica por trás dos bastidores e descobrir como essa arte funciona e transforma vidas, gera sorrisos e cria memórias inesquecíveis. Fique com a gente e participe e se encante. Está começando agora mais um talk show com conteúdo de qualidade, cultura, imaginação e muita diversão. Nós agora vamos dar boas-vindas ao nosso querido convidado. Seja muito bem-vindo, tio Léo. É uma alegria estar aqui com você nesse programa, que maravilha. Muito obrigado, fico muito contente pelo convite. Nós agradecemos muito pela sua presença, né? Agradecemos muito por ter aceitado o convite. E agora, é uma oportunidade de estar mostrando como funcionam os truques, né? E vamos às perguntas. Pois não. Vamos, para começar com chave de ouro, vamos fazer uma pergunta assim que eu imagino que todo mundo quer saber. Como que surgiu o tio Léo? Como que foi a sua trajetória? Como que funcionou toda essa história? Certo. Eu sempre fui encantado com a arte mágica, o ilusionismo, desde a minha tenra idade de garoto, jovem, assistindo um show circense, assistindo um show de mágica dentro de um circo. Então, desde lá, despertou aquela vontade, aquela curiosidade, né? E essa questão do impossível realmente quebrar a fronteira da imaginação e acontecer era algo que me pareceu incrível demais para ser verdade. Então, por conta desse mistério, eu fui buscando desde os primeiros kits de mágicas, os antigos livros que eram vendidos em bancas de revista, a estudar um pouco sobre essa ferramenta, né? Sobre essa arte. E quem que te marcou? Como que o senhor descobriu isso? Foi através de uma pessoa ou foi pelo seu interesse que você foi vivendo? Foi pelo interesse que eu fui vivendo ao longo dos tempos, né? Então, foi despertando o interesse, apesar de que eu só vim a atuar profissionalmente nessa área depois de mais de 35 anos após esse despertar. E antigamente a arte mágica ela era um pouco inacessível. Ela funcionava num clube fechado entre os mágicos que, para aceitar um novato, ele teria que se demonstrar profunda experiência, interesse. E quando eu digo experiência, porque ele deveria ir atrás das informações básicas, se mostrar eficiente, treinando números, treinando um show, executar para eles, ser aceito na comunidade deles, para só então você estar apto a receber um material mais profissional, vamos dizer assim. Hoje tudo, ainda bem, está mais fácil, né? Pela internet você descobre, muitas vezes de graça também, alguns mecanismos de você entrar nessa arte. Certo, muito interessante. O senhor consegue demonstrar pra gente a mágica, como que ela funciona? Consigo sim. Dentro da arte mágica, a gente tem vários
nichos, né? Várias subdivisões, vamos dizer assim. Então, tem o close-up, tem a mágica infantil, tem mágicas, por exemplo, a cartomagia, que é só mágica com baralhos. Então, tem mágicas de manipulação, tem mentalismo, que é uma área que eu gosto muito. Ela faz parte também dentro do mundo do ilusionismo, apesar de hoje ser vista como uma co-irmã. Ela como se desmembrasse e formasse um outro nicho de conteúdo. Então eu vou mostrar para você um efeito simples utilizando apenas uma prancheta, uma caneta, lembrando que nós não combinamos nada, certo? E eu vou fazer um diagrama aqui apenas para que você consiga aqui em cima. Você vai escrever uma palavra, qualquer palavra em língua portuguesa. Você vai pensar e escrever. Pode escrever um pouquinho maior para aparecer lá para o pessoal, mas eu garanto que eu não vou olhar para o visor aqui. E aqui você escreve um número. Pode ser um número de 1, algarismo, de 2 ou de 3, tanto faz. Terminou? Arranca o papel aí, dobra e guarde com você. Não vou ver. Combinado? Então, a palavra e o número. Qualquer palavra, qualquer número. Até a partir de agora, não vou ter mais contato visual aqui com você. Vamos ver. Deixa eu pensar. Já sei. Prontinho. Agora eu arranco? Sim, já escreveu o número também? Sim. Perfeito. Beleza. Só para deixar claro, eu vou pedir, se você tiver deixado o papel virado para cima, deixa ele virado para baixo, só para ninguém pensar, ele sabe qual que é, porque ele tá vendo ali Tá, eu dobrei o papel. Isso, beleza. Dobradinho. Perfeito. Você fez uma palavra, certo? Sim. Só olha para mim, eu vou ver as reações do seu corpo para ver se eu consigo adivinhar o que que é. Eu vou falar coisas aleatórias e você tenta ao máximo não reagir. Sua palavra talvez pode ser um nome de alguém, sei lá, algo ligado a um trabalho, uma atividade, uma comida talvez, ou algo relacionado à viagem, o ambiente da natureza. Eu acho que não, gente, pois é. Ela não reagiu tão bem enquanto eu falei tudo isso, não sei se vocês perceberam. Pode ser algo, sei lá, um sentimento, algo mais abstrato. Opa, as pupilas dilatam quando se fala a verdade. Daqui eu consegui ver. Então é algo abstrato, gente. A maioria das palavras, elas começam, a maioria não, todas, ou começa com consoante ou com vogal. Pensa na primeira letra do que você escreveu, só a primeira letra, como se ela tivesse grande, crescendo, fosse sair da sua mente e me atropelar. No caso aqui, ela é uma vogal ou uma consoante? Não fale nada. Vogal, consoante. Consoante talvez? Não. Temos uma vogal, senhoras e senhores. Uma vogal que começa talvez em... Vou falar as letras. A, E, I... Pequena reação entre o E e o I. O, U talvez? Não, não é. Nem se assustou com isso. Ou é a letra E, ou é a letra I. Então, letra E. Deixa eu ver aqui. Letra I. Pequeno nervosismo quando eu falei E. Será por quê? Será que você escreveu uma palavra com E? Tô certo? Tô indo bem? Não vai falar, né? Mas eu acho que a letra começa com E. Se é algo sentimento abstrato, só pensa. Seria ele um sentimento bom ou um sentimento ruim, talvez? A cabeça dela inclinou um pouco para cá quando eu mostrei o sentimento bom aqui. Não sei se vocês perceberam. Então é um sentimento bom. Sentimento bom com a letra E. Seria de, sei lá. Vamos ver aqui. Será que ele vai descobrir, gente? Eternidade, talvez? Não. Ela teve uma frustração quando eu falei, assim, ó, no semblante dela. É de esperança, talvez. Opa! Parece que deu certo. Você escreveu gente, esperança? Eu fui descoberta. Foi descoberta? Maravilha, temos a palavra. Agora vamos ver o seu número. O número seu, eu te falei que poderia ser de 1, 2 ou 3 algarismos. Eu não expliquei. Vamos ver se por acaso é um algarismo só
Opa, tivemos uma reação. 2, nenhuma. 3 algarismos, talvez. Só para ter certeza. 1 algarismo, 3 algarismos. Gente, é um algarismo só. Um algarismo só, então é um número baixo. Só imagina minha mão aqui. Um número baixo, aqui tá 0 e aqui tá 10. 10 não, porque são 2 algarismos. Então vamos do 0 a 9. Do 0 a 9, só imagina onde ele é. Opa, tá mais ou menos no meio. Eu vou chutar, tá? Vamos ver pela sua voz. Gente do céu. Tudo que eu te perguntar, você diga sim, tá? Então, é o número 3, você diga sim, mesmo que não seja, tá? Então vamos lá, é o número 3? Sim. Número 4? Sim. Número 5? Sim. Muita ênfase. Número 6? Sim. ênfase também. Número 7? Sim. Não, não é. Ou é o 5 ou é o 6. De novo, número 5? Sim. 6? Sim. Rápido demais, é o 5. Ela escreveu 5. Foi o 5? Isso. Foi? Foi. Ó, vamos mostrar pro pessoal o papel aí. Gente, o tio Léo arrasa demais. Aí, esperança e, ó, ela escreveu o número 5. 5. Isso que você tá vendo aqui não é algo relacionado a onde eu queria chegar. Há uma mágica, um truque por trás, uma maracutaia, nós não combinamos nada, Sim. eu não tenho um visor, nada aqui, nem isso. Então, o corpo ele fala, ele demonstra também, não só por meio de microexpressão facial, mas por comportamentos. A gente que estuda um pouco e lida com muita gente, sempre é bom você estudar o mentalismo, a neurociência, programação neurolinguística, linguagem corporal. Então, seu corpo ele fala. E esse é um tipo de poder onde você conecta a pessoa. Você vai para um público, você trabalha com ele e você tem a chance de, às vezes, detectar se alguém está falando a verdade, se está mentindo, se está passando por um momento de tristeza, depressão, ansiedade. E ali, nesse meio termo de leitura, você está habilitado a saber uma melhor estratégia de como lidar com a pessoa. Tio Léo, mas me tira uma dúvida. Foi quantos anos mais ou menos de estudo só nessa área, assim, linguística do corpo? Vamos dizer que uns 20 anos, 25 anos. É um tempinho. A gente vai melhorando um pouco, né? Então o mentalismo é uma área super interessante. Ela agrada muito, inclusive, a adultos. Mesmo que seja um exercício como esse aqui, que parece coisas que a gente vê em seriados como Mentalista ou Sherlock Holmes, adultos gostam muito. Crianças também se impressionam, apesar do que elas gostam mais de ferramentas mais lúdicas, né? Mais visuais, algo desaparecer, aparecer, que dependem de técnicas. E eu percebo que às vezes o público em geral, para todo ele ter um melhor aproveitamento, eu descobri, pelo menos para mim, a minha visão de mundo, de que quanto menos segredo você tiver, mais tranquilo, quanto o objeto puder acontecer a mágica na mão do participante ou com ele realizando, de duas uma, ele vai ter a experiência mágica mais impressionante, a chance de se lembrar disso pro resto da vida é muito grande, ser muito mais marcante mesmo, e tem uma aceitação no público geral, tanto adulto quanto criança. E hoje, quando você vai trabalhar, você tem faixas etárias diferentes. Vamos supor que você está fazendo mágica para um evento infantil. Só que tem pais que estão assistindo. E eles gostam de estar sendo agradável também, né? E essa diversidade, temos crianças atípicas, neurodivergentes, que tem alguma questão especial. E a criança de hoje, ela pode ter um trauma, um medo, um pânico. Por isso é que às vezes, isso é polêmico que eu vou dizer, mas coelhinho e pombinho é ótimo, eu adoro. Inclusive, aplaudo, eu gosto muito de quem lida com animais na mágica. Não é o meu caso hoje, eu já não lido mais. Porém, por quê? Porque às vezes tem crianças que tem medo. Então eu procuro agradar o máximo de pessoas possíveis. Gatilho, né? Algum gatilho. Então a gente tenta fazer isso. É o caso do que acontece com o humor ou stand-up. Piadas que antigamente eram aceitas pelo público, hoje nem tanto são. Muitas das piadas antigas hoje são vistas como
preconceitos, né? Bullying ou depreciativas. Então a gente, como educador, e respondendo a sua pergunta, o nome Tio Léo veio também porque eu dava aula para criança. Então naquela época as crianças não chamavam a gente de pro igual hoje, né? Que é o pro. Naquela época era tio. Então o Tio Léo ficou, eu era reconhecido assim na rua e eu deixei esse nome para o mágico, o Tio Léo. Então eu uso esse nome ainda tanto para criança. Aí o público corporativo pode escolher se ele quer o Léo Teixeira ou o Tio Léo e tá tudo certo. É espontâneo. E conta pra gente, o senhor já teve alguma experiência engraçada durante esse percurso? Já, muitas experiências incríveis as crianças, elas soltam pérolas, né? Ela vai lá e conta pra mãe, eu fiz uma mágica, eu fiz isso de verdade, de não acreditar, né? Que a gente possibilita isso pra ela. Coisas engraçadas do tipo erros, né, que acontecem, que sempre é muito difícil ter algum show onde não tem nenhum tipo de erro e a gente acaba sabendo lidar com esse erro. Então existem situações às vezes ou constrangedoras ou que são engraçadas, mas que nos marcam, tanto no aspecto positivo, quanto de alegria mesmo, de euforia, quanto de drama, no aspecto sensível, que é o caso, nós estávamos falando aqui, né, de uma experiência que eu tive, estando no Hospital da Criança, fui atender um pedido para fazer uma mágica para uma criança que estava na UTI. E ali um ato normal, que às vezes me passa despercebido, porque o rir é algo constante nosso, né? Sim, é natural. E às vezes a gente não dá tanto valor quando não existe esse riso. Foi onde eu descobri ali que eu fiz a mágica, a criança sorriu e para mim estava tudo certo, mais um dia normal, mas os pais se derreteram em choro. Aí que o pai, depois dele se recuperar, me contou que já tinha 3 anos que a criança lutando contra câncer não sorria. Então é um gesto simples, como um sorriso, a gente vê quão pequenas são as coisas, as alegrias para a gente desfrutar. Isso me descortinou uma visão de mundo. Não é que é um otimismo bobo, não. Mas eu consigo ver a mágica acontecendo quando, por exemplo, está num deserto e ali nasce uma planta improvável para aquele solo. Ou alguém acamado e desiludido por uma questão médica e acontecer algum milagre, seja ele causado pela ciência, pela fé ou por outros motivos, e ela se superar daquilo. Então eu vejo essas pequenas mágicas no mundo reais. E isso nos encanta. E a arte mágica, ela também influencia em aspectos psicológicos, né? Hoje, muitos terapeutas usam na hipnoterapia ferramentas mágicas para tratar pessoas. E isso é muito bacana. Sim. E já tocando nesse assunto, conta com mais detalhe pra gente como o senhor se sentiu e como o senhor se sente, né? Com todos esses truques, com toda essa intensidade nas emoções, como que o senhor se sente? Eu me sinto grato, né, por fazer uma das minhas missões de vida. Quando eu descobri que um dos meus propósitos era também alegrar, era transformar vidas, era deixar felicidade, era espalhar palavras positivas, não só com palestras, com a literatura, mas com a mágica, eu vi que a mágica ela tem uma ferramenta, uma potência que outros recursos nem sempre têm. Quando eu vou como psicólogo para uma palestra numa escola, por exemplo, para falar sobre um tema, por exemplo, bullying, depressão, perigo de redes sociais, violência escolar, eu vou falar sobre algum desses temas, e eu vou como mágico para utilizar a ferramenta da arte lúdica e deixar uma mensagem no meio de uma mágica, eu vejo que aquilo causa um impacto, uma comoção muito maior, que marca a vida de muita gente. Então eu descobri que é uma ferramenta muito importante, muito potente. Então eu me sinto grato por esse encontro com o meu propósito de vida e também ajudar outras pessoas. Sim, é algo muito surreal, muito bacana. É bem divertido, é bem interessante como tudo isso ocorre, né? Então não se trata de apenas truques, ou mágicas, ou treinos, ou shows. Então, e tá tudo certo. Quem faz mágica apenas
por fazer e ganhar o seu dinheiro, é válido também, tá tudo certo, a pessoa gosta daquilo ali. Mas quando você joga um propósito de conteúdo nesse sentido, pelo menos para mim, ele tem um valor sentimental para mim bem maior. Sim. Tio Léo, o papo tá muito bom, mas nós já vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos.